Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho nos eventos lá de 1 Crônicas, capítulo 19. Começa tudo com o Davi, né? Ele tenta um gesto de boa vontade. Morre Naás, o rei dos Amonitas, e Davi manda mensageiros para o filho dele, Hanum, para oferecer condolências. Queria manter a amizade que tinha com o pai, basicamente. Uma diplomacia inicial. Pois é, mas essa tentativa vai por água abaixo muito rápido. Os conselheiros do Hanum, eles jogam veneno na situação, sabe? Convencem o rei novo que os enviados de Davi não são diplomatas coisa nenhuma. São espiões que estão ali só para mapear o território para uma invasão. E a reação do Hanum, nossa, é chocante. E um desastre total. Ele humilha os homens de Davi publicamente. Manda raspar metade da barba deles, que naquela cultura era um símbolo de honra, né? E corta as roupas na altura das nádegas. Deixa eles expostos e manda embora assim. Isso é mais que um insulto pessoal, certo? Exato. É uma afronta diplomática cultural, assim, de primeira grandeza. A barba, as roupas intactas eram sinais de respeito, de status. Esse ato foi pensado para ser degradante ao extremo. Era um sinal de desprezo não só pelos homens, mas pelo rei Davi, por Israel todo. O texto até fala que os amonitas se tornaram odiosos para Davi, mas isso é quase um eufemismo, né? Foi uma declaração de guerra na prática. E aí, percebendo que passaram do ponto, que a coisa ficou feia, os amonitas correm para se preparar. Investem uma grana preta, 1.000 talentos de prata, é muito dinheiro, para contratar um exército gigante de mercenários arameus. São dezenas de milhares de carros, soldados, vindo de tudo quanto é lugar. Eles basicamente compram um exército para lutar a guerra deles. Que aposta arriscada, hein? Muito arriscada. E mostra o tamanho do medo que eles tinham da reação do Davi. É uma escalada militar assim, imediata. Davi, claro, não deixa barato. Envia o Joabe, seu comandante mais cascudo, com a elite do exército. Mas chegando lá, o Joabe encontra uma situação tática bem complicada. Como assim, complicada? Ele chega e vê o seguinte cenário. Os amonitas estão posicionados para defender a cidade deles, Medeba. Ok. Só que os mercenários arameus estão acampados atrás das tropas de Israel em campo aberto. Ou seja, o Joabe está cercado. Inimigo pela frente, inimigo por trás. Uma pinça clássica. Nossa, isso parece receita para desastre. Como ele saiu dessa? É aí que a gente vê a genialidade tática do Joabe. Ele não se desespera, ele divide as forças, pega as tropas de elite, os melhores homens para encarar os mercenários arameus, que talvez fossem a ameaça, né? E deixa o irmão dele, Abissai, com o resto do exército para segurar os amonitas. O plano era simples. Se um lado apertasse, o outro vinha ajudar. E é nesse contexto que o Joabe fala aquela frase famosa: "Sejamos fortes, o Senhor fará o que for bom aos seus olhos." É uma mistura de fé e pura determinação militar. E funciona. Joabe avança e os arameus, olha só, fogem quase sem lutar. Vendo os aliados caríssimos deles dando no pé, os amonitas também perdem a coragem e se trancam de volta na cidade. Aí o Joabe volta para Jerusalém. Mas espera aí, voltar. Por que ele não aproveitou para cercar a cidade, acabar logo com isso? É uma ótima pergunta. O texto não entra em detalhes, né? Talvez o Joabe achou que a campanha já tinha cumprido o objetivo por hora, ou talvez precisasse mesmo se reagrupar. Só que essa pausa foi só temporária. Os arameus não engoliram a derrota, não. Eles se organizam, buscam reforços lá do outro lado do rio Eufrates, juntam um exército ainda maior, agora liderado por Sofaque, comandante do Hadadezer, que era um rei arameu bem poderoso. A coisa ficou ainda mais séria. E dessa vez Davi não manda general. Ele mesmo vai. Reúne todo o exército de Israel, atravessa o rio Jordão e vai para cima dos arameus. E aí? Aí acontece uma batalha decisiva. Davi lidera pessoalmente e Israel impõe uma derrota, assim, esmagadora sobre os arameus. Os números que o texto menciona são impressionantes. Fala em 7.000 homens de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria mortos, inclusive o próprio comandante, o Sofaque. Foi uma vitória completa. Além das baixas militares, qual foi o impacto disso tudo? O que mudou depois dessa batalha?
O impacto estratégico foi gigantesco. Todos aqueles reis que eram subordinados ao Hadadezer, vendo a derrota do chefe deles e daquele exército enorme, eles pulam fora da aliança, fazem as pazes com Davi e se tornam súditos dele. Então, na prática, Davi não só ganhou a batalha, ele quebrou o poder dos arameus ali na região, garantiu que eles não iam mais ajudar os amonitas, a ameaça foi cortada pela raiz. Então, resumindo a história toda, começa com um gesto diplomático que é mal interpretado por causa de uns conselheiros desconfiados. Isso leva a uma humilhação pública absurda. Daí explode uma guerra caríssima com mercenários que exige 2 campanhas militares grandes. E no final, uma vitória enorme para Davi e uma mudança total no equilíbrio de poder da região. Tudo isso por causa de barba raspada em roupa cortada? Incrível! Exatamente. E fica a reflexão, né? Olhando só para os fatos narrados ali na fonte. Como a suspeita, a interpretação errada das intenções pode ter consequências tão desproporcionais, catastróficas mesmo. Uma decisão de um rei, movida por medo e maus conselhos, acabou gerando uma bola de neve que redesenhou o mapa político, subjugou reinos inteiros. Fica a pergunta, né? Até que ponto decisões baseadas em desconfiança e não em fatos concretos ainda moldam os conflitos que a gente vê por aí hoje?